Vamos refletir um pouco para observar a situação e ter o esclarecimento da realidade. Vamos analisar um pouco aqui comigo. Vem cá comigo. Amados irmãos em Cristo Jesus. Olha, para pensar um pouquinho e observar no que está acontecendo e analisar se isso é importante para a nossa fé em Cristo, se Jesus nos levou a olhar para isso e a buscar isso. Vem cá comigo. Hoje a gente vê as pessoas, há um debate muito grande dentro das redes sociais, pelos debates teológicos, pelos debates entre os irmãos, sobre igrejas, ministérios. Quando eu falo de igreja, eu vou falar do ensinamento que está contrário àquilo que o Evangelho ensina. Mas as pessoas hoje nas igrejas, aliás, os debates hoje das igrejas é em relação qual é a verdadeira, qual é a de Deus. Se você analisar o que está acontecendo no mundo nas redes sociais, os debates aí que eu tenho observado ultimamente sobre a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, se é uma seita, se não é, se é a igreja verdadeira, se não é, se eles dizem ou não dizem que só são salvos quem está lá. Aí vem a Assembleia, Ministério da Assembleia de Deus, que são imensos ministérios espalhados aí, cada um dividido na sua linha de pensamento, nas suas doutrinas relativas. Aí vem Batista, aí vem a Presbiteriana, aí vem a Congregacional, vem a Deus é Amor, aí vem essas igrejas da mídia famosa por Milagre e Prosperidade, Universal, Vitória em Cristo, Mundial do Reino de Deus, Igreja Plenitude não sei de que de Deus, Igreja da Graça de Deus. É tanta igreja, irmãos, é tanto ministério, é tanta coisa impedindo você de ir para o caminho, entrar pela porta para servir a Deus pelo único meio. Essas igrejas, esses ministérios, essa confusão de quem é a verdadeira de quem não é uma estratégia do diabo para desviar, perturbar, tirar o foco, a atenção da verdade que liberta. Porque eu não vejo os apóstolos, em momento algum, preocupados a mostrar aos irmãos: olha, você tem que estar nessa igreja, essa igreja é a verdadeira, essa igreja salva, essa igreja é de Deus, para você ser salvo tem que estar nela. Os apóstolos não se preocupavam em mostrar a ninguém ministério. Os apóstolos não se preocuparam em abrir templos para dizer: aqui é onde você encontra Deus, aqui é onde você busca Deus. Meus irmãos, eu não vejo isso. E porque hoje, as pessoas é uma confusão tão grande sobre igrejas. Não, essa igreja aqui tem o poder de Deus, essa igreja aqui é por onde você é salvo, essa igreja aqui é a verdadeira. Vem a católica, aí vem os testemunhos de Jeová, vem os mormons, vem os budistas, vem os xiitas, vem os adventistas, vem os espiritas. É tanta confusão que tira você do caminho verdadeiro, da porta de acesso a Deus e do único meio que você vai estar a Deus. Jesus não mandou você se preocupar com igreja, procurar qual é a igreja verdadeira. Jesus, ele veio mostrando que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a porta, que temos que crer nele. Temos que viver uma vida para Deus, devotando, consagrando, guardando e praticando a palavra de Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é o local da bênção. Jesus é a obra de Deus. Jesus é por onde eu sirvo a Deus. Jesus é por onde eu adoro a Deus. Jesus é por onde eu estou firme em Deus. Por que, irmãos, você entra nessa confusão? Não, a minha igreja é a verdadeira, eu estou na verdadeira, aquela não é. Não, é a CCB, a Congregacional, é a Congregação Cristã do Brasil, é a Adventista, é a Presbiteriana, é a Assembleia de Deus, é a Batista, é não sei quem, é tanta igreja. E tem umas aí criadas aí por pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra. Aí a igreja do cúspide de Cristo, igreja do poder do manto,
igreja pisando na cabeça de Satanás. É tanta coisa vã, é tanto nome de igreja, é tanta placa denominacional, é tanta investida do diabo através de igreja, por onde o povo entende, não, tem que servir a Deus, tem que ir para uma igreja. Qual é a igreja que eu vou? Primeiro, o evangelho não é chamar ninguém para a igreja. O evangelho não é uma vida de igreja. O evangelho não é uma submissão a uma instituição religiosa, igreja. O evangelho não é praticar nenhuma obra de igreja. O evangelho não é servir a Deus e adorar a Deus dentro de nenhuma igreja. O evangelho não ensina isso, gente. Quem ensina isso é os homens. Ao contrário, Jesus veio libertar o povo do sistema igreja, templo, denominação, do cabresto dos homens, da liderança dos homens, dos preceitos dos homens. Jesus não chamou ninguém para estar afiliado dentro de nenhuma igreja, seja ela qual for. Jesus chamou para conhecer a verdade e ser liberto, e andar nela, estar firmado nela, que é a palavra dele. Enquanto hoje os homens pregam o evangelho de igreja, pregam o evangelho de devoção à igreja, prega o evangelho de que tem que estar numa igreja. Prega o evangelho, não, Jesus salva. Mas se você não estiver aqui nessa igreja, você não é salvo. Eles usam o nome de Jesus só para artimanha do engano. Porque eles não pregam a verdade. Não, para você ser salvo tem que estar nessa igreja. Para você servir a Deus tem que estar aqui na igreja. Para você adorar a Deus tem que vir para a igreja. Para você receber a bênção de Deus tem que vir para a igreja. Agora, participar de quê dentro dessa igreja? Dos movimentos místicos, pagãos, das práticas de cultos que Deus não aprova, cultos pagãos. Por que é, gente? Olhem para a palavra, vão conhecer a verdade, vão se firmar na rocha que é Cristo, vão estar selados como membro da igreja de Cristo, não dentro de uma instituição, mas crendo em Jesus para ser selado pelo Espírito Santo, gente. Há uma confusão tão grande hoje. O povo hoje não está mais olhando o caminho que é Jesus. O povo hoje está olhando para as igrejas, aonde eles fazem do caminho para Deus. O povo hoje não está entrando na presença de Deus por meio de Jesus. A porta é a igreja. O meio para o povo ser salvo e estar servindo a Deus não é mais Jesus, a sua palavra, é as igrejas. Dentro da devoção, da obediência, da submissão, guardando regras, mandamentos, preceitos, doutrinas de homens e não de Deus. Há uma confusão muito grande. Cada um defenda o seu ministério. Cada um defenda a sua linha de pensamento. Meus irmãos, acordem, despertem. Não existe nenhum mandamento, nenhuma direção, nenhuma orientação de Jesus para você estar dentro de nenhuma igreja. Os apóstolos não construíam templos. Os apóstolos não levantavam ministérios. Os apóstolos pregavam o evangelho em todos os lugares. Onde tinha um grupo de pessoas, se reunia em lugares públicos, nas casas, em outros lugares. Não construíam templo para dominar sobre o povo. Os apóstolos construíam discípulos para Cristo, comunidades convertidas a Cristo para propagar o evangelho. Não era igreja, templo, para o povo viver preso, submisso, servindo a Deus dentro de templo, servir a Deus na palavra, servir a Deus na vida, adorar a Deus no seu viver, com a sua submissão, devoção à palavra de Cristo, pela fé em Cristo. Pense nisso, reflita e reveja os seus valores da fé. Você está servindo a Deus? Está. Aonde? Por quem? Por qual meio? Em qual lugar? Quer servir a Deus? Quer fazer a obra de Deus? Quer adorar a Deus? Quer estar em Deus? Quer ser filho de Deus? Quer ser selado para ser membro que forma a igreja de Deus? Converta-se a Cristo para ser selado pelo Espírito Santo, para participar do corpo igreja de Cristo, para estar servindo a Deus na palavra de Cristo, devotando e consagrando sua vida. Não é a igreja, é a instituição, cumprindo as obras, os trabalhos e a presença de culto, devotando e consagrando sua vida a Cristo pela palavra dele. Ou, então,
você siga o que você acha que é verdade e despreze o que a palavra ensina. Eu estou errado o que eu estou falando aqui? A palavra ensina isso que os homens estão ensinando hoje dentro das igrejas. A palavra ensina Jesus ou os apóstolos instruíram alguém a estar submisso no cabrecho de nenhum ministério sobre a liderança de homem? Não. A palavra nos ensina a ser prudente, está na palavra, vigiar com aqueles que estão entre nós, não dentro dos ministérios, aqueles que estão entre nós, pregando, ministrando, levando o ensino da palavra. Devemos vigiar para que observamos se pregam a doutrina de Cristo ou não. Se não pregar, meu irmão, fica tu, tua igreja, teu ministério, teu poder, tua unção, teu Deus aí, porque Deus não está aí. A Bíblia diz que tal não tem a Deus, que não persevera na doutrina de Cristo, que não traz a doutrina de Cristo. E se você estiver aí dentro, porque você disse que está no ministério, que é o verdadeiro de Deus, você está vivendo o erro, o engano, perdido. A verdade não é o ministério. Deus não está em nenhum ministério para você receber Ele. Deus está em Cristo e em todo aquele que crê em Jesus. Amém? Então fica aí essa orientação do seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos, pregando, ensinando, instruindo, orientando, corrigindo, repreendendo e refutando todo o erro que contraria, que deturpa a verdade do Evangelho. Aqui você é instruído para o crescimento no conhecimento de Deus, para estar firme e firmado na fé em Deus, pela palavra, servindo a Deus na palavra, estando em Deus, estando em Cristo e na palavra dele. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Então cuidado, irmão. Quer fazer parte de um grupo? Quer fazer parte de uma congregação dentro de algum local público? Vá. Agora, preste atenção. O que você está recebendo lá? E não se deixe manipular sua mente para que você entenda que só serve a Deus se estiver lá. Que só tem a bênção de Deus se for para lá. Que só é salvo se estiver obedecendo, cumprindo as regras e os mandamentos. A doutrina para o cristão que está em Cristo seguir é uma só. Não tem a doutrina de Cristo e da igreja. Só tem uma, que a igreja de Cristo tem que se submeter e servir e não pode adicionar nem adulterar com nenhuma outra doutrina. Se não for de Cristo, você está no anátema. Se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um, que se diga que é de Deus, pastor, doutor, presbítero, bacharel, apóstolo, o que for. Não receba. É anátema. E esse tal não tem a Deus. Fica para você essa orientação.